Vai, fala. Eu não. Agora tá gravando. Eu não. Qual que era o assunto que você tinha levantado? Como restaurar a intimidade? Às vezes, tipo assim, você já passou por um problema grave no casamento. Sei lá, qual problema vocês resolveram aprontar. Seja seu marido quis sair de casa, chegou a sair, se envolveu com outra pessoa, sua esposa saiu de casa, se envolveu com outra pessoa, ou simplesmente ele falou, eu quero ser feliz. Bateu asas e voou, e ela também. São N problemas. Ou foi problema financeiro, o que acontece muito, mais de 70% dos casamentos acabam por causa de problema financeiro. Eu não sabia desse dado, até um dia que a gente almoçou com o Dr. Jorge, esses dias ele é especialista nisso, né? E eu não sei exatamente o que você passou, só que aí vocês perderam a intimidade. E aí, tipo assim, vocês querem voltar, vocês entenderam que a família de vocês é importante, não foi só por causa dos filhos. Alguns dizem, nós voltamos mais por causa dos filhos. Eu já ouvi muito casal falando isso, que voltou, até os filhos saírem de casa. Eu já ouvi isso bem próximo da gente. O dia que os filhos saírem de casa, a gente Estou separa. aqui só por causa de vocês três. Aí tá lá a vida inteira, ela tá ficando velha, já morrendo lá, já e tá... Cada dia é melhor, graças a Deus. Tá lá. Tá avançando. E aí, vocês acabam perdendo a intimidade. Então, por N fatores. E normalmente por decepções, né? Como reconstruir isso de volta? Quando você decide restaurar um casamento, você tá fadado agora a viver um casamento marromeno, um casamento broxante, um casamento em que vocês têm relação, igual o pessoal chega pra mim mandando mensagem. Nossa, tem 3 meses que a gente não tem relação sexual. Isso não é um casamento. Vocês têm nenhuma amizade, porque se tivesse amizade, vocês estavam namorando. Não é nem amizade. Eles são estranhos dentro da mesma casa. São pessoas que perderam completamente o desejo um pelo outro. E mulher, normalmente, perde admiração pelo marido. Ela perde... E aí, quando ela perde admiração, ela perde o desejo por ele. O homem, quando ele cria algum tipo de fascínio ou expectativa externa, ou expectativa até ilusória, tem homem que começa a perder desejo da mulher por causa de pornografia. Não é que ele saiu de casa e traiu a esposa. Não, ele traiu ela dentro de casa, no celular, com pornografia. E aí ele começa a criar uma expectativa de que aquilo ali é legal. Aquela dopamina ali que é bacana, aquela relação que é verdadeira. Por que eu não posso experimentar aquilo? E aí ele começa a criar esses comparativos e ele perde o desejo pela esposa. Então existe N formas de você perder o desejo dentro do casamento. E é a coisa mais normal do mundo, tá? Porque assim como você constrói desejo, você desconstrói desejo. E é um processo. Ninguém da noite pro dia tava assim, ó, casamento bom, feliz, a gente vivendo, e namorando, e fazendo tudo. De repente, da noite pro dia, não quero mais, já não tenho tesão, já não admiro mais, não amo mais. Isso não existe. Foi tudo um processo de desconstrução. Então, se foi um processo de desconstrução, existe um processo de construção. E como que a gente faz isso, meu bem? Reconstruir a intimidade. Você que puxou o tema, agora ensina. Agora vai, né? Não, eu acho que a primeira coisa é a decisão do perdão. Antes de tudo, você decide perdoar. E perdoar não é sentimento. Quase tudo que é importante não é sentimento, né? Quase tudo que é importante não é sentimento. Você decide, eu vou perdoar. E toda vez que aquele sentimento de pânico, de lembrança, de coisa ruim, de medo vier de novo, você fala, não, eu decidi perdoar, eu continuo decidida. Então, ou decidido. Então, eu não vou relembrar. Depois da decisão de perdoar, que é em Deus também, né? Porque você vai estar orando, pedindo pra Deus fazer, tirar essa dor, te fazer esquecer, te curar, te limpar de tudo, de todas essas marcas, né? E te reconstruir. A outra coisa que você tem que fazer é cortar tudo que te faz lembrar o problema. Quantas vezes uma mulher chega em mim, que normalmente eu só dou abertura pra falar de casamento comigo, as mulheres, né? Pra vocês entenderem. Chega mulheres e homens pra nós. Normalmente a gente delega. Eu atendo os cabras, pega a mulher, eu jogo pra Vanessa, a Vanessa atende. E aí eu falo, eu começo a falar, não, você tem que perdoar e tal, vamos orar, vamos perdoar, vamos resetar isso, começar de agora pra frente, olhando pra frente e tudo mais. E quase sempre Deus fala pra mim, isso aí exclui seu Instagram fake que você tem, que você tá seguindo essa mulher, tá? A pessoa fica assim, quase sempre. Eu sinto de Deus de falar, ó, você vai queimar todas aquelas lembranças que você tem nesse relacionamento errado que você teve. E aí a mulher fica, eu falo, foi Deus que me lembrou disso. Com certeza foi Deus que me lembrou disso. Mas é quase 100% dos casos tem esse problema. Eu não consigo esquecer, eu já falei que eu vou perdoar, mas eu continuo lembrando. Eu falo, pois é, mas você continua entrando no Instagram, você continua seguindo a pessoa, você continua seguindo presencialmente. Tem casos de pessoas que seguem presencialmente a antiga amante do marido, por exemplo. Fala, pelo amor de Deus, o seu alvo não é esfregar na cara dela que você está bem hoje. Seu alvo é conseguir ficar tão bem dentro do seu casamento que você nem consiga mais nem lembrar que essa mulher um dia existiu. Ou você nem consiga nem lembrar o nome mais dessa pessoa. Porque muitas vezes fala assim, nossa, só de eu ouvir o nome
eu já tremo e já vem os gatilhos. Aí fala, não é gatilho, é seta do inimigo, seta a gente resiste. Gatilho, você engole e fala que você é vítima. Você escolhe não ser mais vítima. E 2, o seu alvo é nem conseguir lembrar que esse nome era vinculado a alguma coisa ruim. Vai chegar alguém na sua vida, uma amiga nova com esse mesmo nome e não vai te doer mais. Você tem que superar as coisas ruins que ficaram no passado. Já que você disse que vai perdoar, então supera. E para superar é correndo para Deus, com medo de Deus e cortando tudo que te faça lembrar. Porque se você tem uma pastinha das coisas ruins pra você lembrar, toda hora que você sentir ansiedade, você vai lá abrir aquela pastinha da coisa ruim, você vai estar comendo do veneno o tempo todo. Quando ele começa a parar de fazer efeito sobre o seu sangue, você vai lá e põe mais uma dosezinha de veneno de volta. Eu lembro de uma mulher que entrou em contato com a gente, que ela disse que ela tinha tido uma relação extraconjugal e ela sabia que era errado, mas ela tinha desenvolvido um sentimento tão intenso por essa outra pessoa. Só que ela queria construir a família de volta, ela queria reconstruir a família. E aí ela fica assim, como que eu faço pra esquecer essa coisa? Pra esquecer, tem que deletar tudo. Com certeza fica alimentando coisa. Apaga o número de telefone, joga fora bloqueia presente, tudo. Joga fora roupa, joga fora carta, apaga e-mail, apaga WhatsApp, faz apaga um limpa, tudo. Pega as fotos, apaga meme, tudo que te lembra. Você quer esquecer qualquer coisa, você quer esquecer um lugar, você quer esquecer uma pessoa, você quer esquecer uma situação, você tem que bloquear tudo que te lembre aquilo. É simples, é prático. Por isso que eu falo, tem gente que teve problema no trabalho e continua no mesmo serviço. Vai dar problema, meu irmão. Se a pessoa está com você, não adianta essa, não, mas eu decidi, agora não vai ter mais nada. A gente não chegou a ter nada. Meu irmão, você tá convivendo com a peste lá. Vai dar problema pra vocês. Vai dar problema pra vocês, tanto você homem quanto você mulher. E eu sempre falo muito de trabalho porque, infelizmente, a maior parte dos problemas em relação a criar comparações e a largar a família pra ficar com outra pessoa acontece em ambiente de trabalho. Mais de 90% disparado. Por que acontece lá? Porque é o lugar onde vocês convivem. É o lugar onde vocês estão todo dia se vendo. É o lugar onde existe contato constante. Fórmula da amizade. Quem já leu o manual de persuasão do FBI lembra. Você lembra da fórmula da amizade? É contato, intensidade, duração. É a fórmulazinha que vai fazer você criar uma amizade. E de uma amizade virar um relacionamento, uma paixão, é daqui pra ali. E aí, como que você faz agora? O nosso tema era como trazer de volta a intimidade. A intimidade. Primeiro, você resolveu perdoar. Segundo, você cortou as coisas que fazem lembrar das dores do passado que te atrapalharam e que te fizeram perder essa intimidade. Terceiro, é começar um novo relacionamento do zero com sua esposa e seu marido. Vocês vão começar a ser amiguinho de novo, ir no cineminha, fazer as coisas que um dia vocês fizeram que atraíram vocês, resgatar. Só que antes, entenda o seguinte, aqui a gente precisa ser muito maduro. Quando você era adolescente, você agia como adolescente, você era emocional. Você não agia nem só por emoção, você agia por hormônios. Então, vocês começaram a namorar, era natural. Você contava as horas pra sair pra jantar, pra sair pra comer um pit dog. Aqui em Goiânia não fala pit dog, comer um x-salada. Você lembra que nós comíamos x-salada junto? Então, assim, era uma expectativa muito grande de sair e de tocar na pessoa. E aí, você fica esperando que isso aconteça de novo. Essa ansiedadezinha, esse desejo, esse frio na barriga que você experimentou talvez lá fora, não vai acontecer. Como assim, Ricardo? Porque agora vocês são maduros, você vai ter que fazer de forma intencional. Toda paixão, entenda, você que tá se relacionando agora, você casou agora, você tava namorando, aí você decidiu casar. Você é crente, você casou rápido. Então você namorou 1 ano e já casou. Você é crente, deixa eu te falar, a paixão, biologicamente falando, ela vai durar assim, estourando, vou jogar pra mais, tá? 2 anos. Depois de 2 anos, não é mais por emoção que você faz as coisas. Você faz porque precisa fazer. E aí, como agora é fazer porque precisa fazer, não é porque existe um impulso do natural, a gente acaba deixando. E você, faz uma conta aí, você que tá me assistindo aí agora, há quanto tempo você não sai pra um almoço ou um jantar romântico com seu cônjuge? Você vai ver que algumas pessoas que estão nos assistindo vai constatar que talvez tenha muitos meses. Há quanto tempo vocês não param pra namorar? Namorar não tô falando fazer sexo apenas, pra namorar, pra olhar um pro outro, pra fazer um carinho, pra fazer uma caminhada juntos. Há quanto tempo vocês não fazem isso? E aí eu te pergunto, como que você quer intimidade? Como você quer uma vida sexual ativa? Como que você quer que seja prazeroso e um lugar de desfrute do seu casamento se vocês não estão construindo essa parada? Vocês vão ter que ser intencionais. Adultos agem pelo que precisa ser feito. Adulto não age por emoção. Se você for agir por emoção, você vai terminar seu casamento, você vai engordar, você vai perder seu emprego, você vai viver no TikTok obeso, no seu sofá divorciado. Alcoólatra e por aí vai. Só uma coisa chama a outra. Por quê? Porque isso é o que o natural faz. É o que o seu corpo pede. As coisas que têm valor, elas são difíceis de adquirir. Demanda um esforço. Então,
Então você vai começar a se forçar. Nossa, mas com a minha esposa, Ricardo, eu realmente tenho que ficar forçando coisa. Você vai aprender a gostar de novo. É só inicialmente. É só inicialmente. Não quer dizer que você vai ficar sofrendo a vida inteira. Não é isso, não. É porque no início você vai construir um relacionamento de volta. E ora com fé de que Deus pode e Ele escuta qualquer necessidade sua. Então, tipo assim, teve uma relação, não foi muito legal, você tá cheia de traumas ainda, tá com um monte de coisa entrando na sua cabeça na hora errada, e aí tá te atrapalhando. Muitas falam, eu comecei a chorar, e eu tive vontade de chorar, e eu fui chorar e tal. Fala, tá, infelizmente já aconteceu. Então agora você vai orar, vai falar, Deus, muda minha cabeça, me cura, me limpa, eu tô assim, eu tô sentindo isso. Eu quero voltar a ter prazer com meu esposo, eu quero que o Senhor restaure meu amor por ele, minha intimidade com ele. E ora pra isso, que seja melhor do que nunca, que seja melhor do que antes, que o Senhor resete todas as experiências do passado, que seja algo novo. Ora, mas ora crendo, porque a Bíblia fala, se você ora com fé, você recebe. Agora, se você ora, mas a sua fé é duvida, é como ondas do mar que o vento leva, não tem valor. Orar sem fé não tem valor. Tenha fé, Deus está te ouvindo. Ele não está mais longe porque agora você está machucado e triste, ou porque agora você pecou e está tendo que resetar toda a sua vida e fazer toda a trabalheira de novo. Deus não está mais longe nem magoado com você. Deus é mais adulto do que a gente. Se a gente tem que andar sem ser pelos sentimentos e tem que chamar a razão, Deus é razão, Deus é sabedoria, Deus já sabia que a gente era besta e falho mesmo, e mesmo assim nos amou, então Ele já te perdoou. Pede pra Ele o que você tá precisando nessa hora. Se é que o prazer perdeu e você não tá conseguindo ter, ora a Deus e fala, Deus, eu preciso, restaura em mim o prazer no meu casamento, no sexo, restaura. E Deus vai, porque Ele já fez na nossa casa, Ele vai fazer na sua também. Ele não tem preferência por filhos, não. Ele escuta todos aqueles que pedem, com fé. Escolha olhar para os pontos positivos do seu marido. Se você tiver um olhar maligno, o que é um olhar maligno? Ou um olhar crítico? É aquele que fica procurando defeitos. Você sempre vai achar, em qualquer pessoa. Só que quando você está apaixonado, por exemplo, no início do relacionamento de vocês, existe um filtro, idiotice, que tampa qualquer defeito da outra pessoa. É porque quando a gente tá apaixonado, o raciocínio ele é até suprimido mesmo. E aí, naquele início, você e seu cônjuge, vocês ignoravam os defeitos um do outro e as qualidades, você colocava uma lupa. Você enxergava aquela qualidade, Só que aí o tempo vai passando, você vai se acostumando com aquilo que é qualidade e você começa a ficar chato. Você começa, nossa, mas... Tipo aquela amiga ela que faz tal coisa. namorando um cara idiota e ela fala, não, ele é tão engraçado. Você fala assim, não, ele é idiota mesmo, meu Deus, não caso com esse cara. E ela, não, ele é muito engraçado. Com o tempo a gente tende a ficar mais crítico. E eu tô te falando, se você gastar energia tentando pensar nos pontos negativos da sua esposa ou do seu esposo, você vai encontrar muitos, porque ele é um ser humano. Por mais belo e por mais qualquer coisa que seja, você vai encontrar muitos defeitos. Então faça um esforço de olhar os pontos positivos. Faça uma listinha pra você. Apesar das suas marcas, apesar das suas dores, escolha ter um olhar benevolente pro outro, porque o amor é benevolente, igual a gente leu na Bíblia. Você tá falando, não, eu amo esse cara, eu quero restaurar meu casamento. Deus vai restaurar, mas precisa que você dê passos em cima da palavra que é o amor. Então é benevolente, tá? O cara aprontava todas, agora eu vou ser inocente e vou fingir que ele nunca fez isso? Não, você vai dar realmente uma segunda chance e vai crer que Deus te honra. Deus vai te defender, Deus vai te honrar, apesar das bobeiras que o cara fez. Então decida não ficar investigando o tempo todo, perseguindo o tempo todo, porque se esse cara realmente quiser restaurar o casamento, você vai minar toda a força dele se você ficar o tempo todo implicando. A cada passo que ele der, você tacar um baldão de areia, você vai destruindo toda a caminhada a favor, você vai fazer retroceder mais. Exatamente. Eu falei para um amigo uma vez, eu falei, crie um ambiente na sua casa que você gostaria de voltar no final do dia. Vocês tiveram muitos problemas, a culpa foi dele e tudo mais, mas vocês decidiram agora restaurar. Você creu que Deus tocou seu marido e ele voltou para casa e agora vai haver a restauração. Então, no final do dia, quando ele chegar em casa, crie um ambiente que o marido gostaria de voltar para casa. Se coloca no lugar dele. Se você fosse o homem, você gostaria de ter uma esposa como você está agora? De
De ir pra casa do jeito que a casa ele vai encontrar? E você, marido, você que vacilou, ou esposa, tá? Você que foi a que deu causa do problema, do principal problema, né? Porque o problema os dois causaram. Mas às vezes você quis sair de casa, você se envolveu com outra pessoa, entenda, você vai ter um esforço maior agora. E vai ter que aguentar as Você vai ter que consequências ter mais, dos seus atos. você vai ter que ser mais paciente. A Vanessa falou em uma posição, agora eu vou falar na outra. Você vai ter que ser mais paciente. Você vai ter que ser exageradamente transparente. Por quê? Porque você foi uma pessoa que ocultou coisas durante muito tempo. Como você ocultou, agora você vai ter que agir de forma exageradamente transparente. Por quê? Porque a outra pessoa foi ferida. Então, assim, você tem que fazer e tem que fazer calado. Por quê? Porque foi culpa sua. Então, você vai fazer diferente agora. Você vai trazer muito mais segurança pra ela. Não quer dizer que você vai viver fazendo esse esforço sobre-humano durante muito tempo, não. Mas é uma compensação que você faz agora pra equilibrar, inclusive, o emocional dela. Então, existe uma função sua nisso. Você vai ter que ser mais criterioso agora. Você vai ter que amar mais. Você vai ter que demonstrar mais. Se ela entende amor com presente, se ela entende amor com carinho, se ela entende amor com tempo de qualidade, você vai ter que gastar mais energia. Você vai ter que gastar mais tempo. Você vai ter que investir mais nesse início, especialmente, pra recuperar aquilo que você desandou, tá? Então, existe os dois lados. Você que foi ofendido, mais ofendido, né? Tenha esse coração benigno pra crer que o outro tá mudando, e você que mais ofendeu, tenha essa postura e transparência de fazer dobrado, triplicado aquilo que você pode pra conquistar novamente o coração, conquistar a confiança, conquistar o desejo da sua parceira ou do seu parceiro. Porque se as duas partes estiverem empenhadas, não torna-se muito mais fácil essa restauração? Demais. Pensa. E é isso. Acho que esse foi da hora. Foi bom. Se você curtiu, deixa um comentário, curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você tá olhando esses bonés, tá? Os bonés estão à venda. Abençoa o nosso ministério comprando os bonés. E os bonés são lindos. Não é qualquer boné. Eu sou chato com boné. Eu sou chato com boné. Eu tenho coleção. E eu só tenho boné top. Então mandei fazer realmente um boné top. Vou deixar aí, ó. www.umcasalemcristo.com.br. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Agora eu vou treinar. E você não, né? Eu Você não. tá morgadinho. Cultivar a gripe.